Amigos da TV Rio Branco, está começando mais um Boa Noite Rio Branco aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Tá, o programa de hoje terá 4 blocos, diferente do que a gente faz normalmente com apenas 3. Na abertura eu vou entrevistar o Dr. Maurício Weinberg, ex-juiz eleitoral, advogado atuante. Depois, no primeiro bloco, eu converso com o secretário estadual de Juventude, o Everton Matias. Nós vamos falar sobre o FEC. Sabe o que é o FEC? É Festival Estudantil da Canção. Afinal, será neste domingo às 4 da tarde, a partir das 4 da tarde, na Concha Acústica, no Parque da Maternidade. Depois, no segundo bloco, eu converso com o pastor Jamerson Santana. Ele é da Igreja Internacional da Graça de Deus e cuida da rede de jovens. Ele vem acompanhado do Efraim Melo, que é o ministro de louvor da igreja. Eles vão falar sobre um evento também, neste final de semana, voltado à juventude. E o programa termina entrevistando a secretária municipal de políticas para as mulheres, secretária adjunta, a professora Lidiane Cabral. Junto com ela, vem a presidente da FAMAC, Terezinha Santana, e a diretora de assuntos femininos da UMARB, Denise Dias. As três vão falar sobre um evento que acontece amanhã, a partir das 8 da manhã, no Parque da Maternidade, na sede da UMARB, um evento voltado às mulheres. Ok? Muito bem. Agora, com o apoio da Purifique, da New Flex e também dos supermercados Araújo e do Araújo Mix, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Maurício Weinberg. Seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer nosso recebê-lo mais uma vez aqui no programa. É uma casa que eu me sinto bem em face da liberdade que nós temos de nos manifestar. Com certeza. Ô, doutor Maurício, eu quero a sua opinião, como um operador do direito, sobre as reformas, as que já foram efetuadas, efetivadas, e as que ainda estão em fase de discussão no Congresso Nacional. Olha, essas reformas, como elas estão sendo colocadas à sociedade, elas nos trazem problemas seríssimos. Por quê? Porque, na verdade, este Congresso que hoje nós temos, ele não está preparado moralmente para fazer qualquer reforma. E assim sendo, tudo que partir deste Congresso vai ser temerário. Portanto, eu particularmente entendo que seja muito difícil eles reformarem alguma coisa, quando na realidade quem tem que ser reformado é o Congresso. Muita gente, o doutor Maurício, afirma que o problema maior é o sistema de governo. O senhor acha que mudando o sistema pode resolver de fato o problema? Olha, nós vivemos hoje no presidencialismo. Eu, particularmente, sempre é fui parlamentarista. Eu sempre fui parlamentarista. Mas, doutor, o Brasil já experimentou o parlamentarismo e não funcionou, aí é que está o grande problema. Nós chegamos agora a um momento, entendeu? Crítico. Por quê? Porque hoje, com esse impeachment, com outros que possam vir, o sistema fica prejudicado por sempre haver uma situação nesse sentimento aí. Então, talvez um parlamentarismo ou um presidencialismo com outro foco, entendeu? Seria mais conveniente. Mas tudo isso esbarra na questão da formação do nosso Congresso. Veja bem, nós temos hoje um Congresso completamente destruído. Eu falo tanto da Câmara Federal quanto do Senado, destruído moralmente. Ainda que haja, veja bem como é grave a situação, ainda que haja alguém bem intencionado, esta pessoa, ela é colocada a escanteio, ela não é ouvida, ela não tem como ela se manifestar. E nós precisamos, o que é necessário, é o povo, o eleitor, entender que só ele, somente o eleitor, vai poder mudar esse quadro. Essa é a grande realidade.
Aqueles que lá estão não nos representam. Essa é a grande verdade. Isso já está consumado. Agora, por exemplo, com relação a essas reformas, como, veja bem, Muniz, como explicar para o povo essa questão de 3 bilhões e 600 milhões, no mínimo, para uma campanha eleitoral? Isso é inexplicável. Isso daí Mas já recuaram nessa particular, já recuaram. Mas é lógico, porque a manifestação do povo, entendeu? Está aí para todo mundo ver. Mas, doutor, agora isso aí é muito relativo. Permita-me discordar, depois o senhor pode fazer o contraponto. De um jeito ou de outro, os cofres públicos vão bancar sim a farra. Ou por dentro ou por fora, ou legal ou ilegal, ou desviado ou não. E tem mais um detalhe, agora se fosse aprovado esse fundo, não seria ainda o fim do chamado Caixa 2. Ia funcionar, vai funcionar ainda o Caixa 2, porque o Caixa 2 é como mesmo o crime de tráfico de drogas. O traficante não diz para quem vendeu e quem comprou não entrega a ninguém. Então é conveniente para eles manter esse silêncio. Só se sabe alguma coisa do Caixa 2 quando um ladrão desse aí se desentende com outro ladrão, o ladrão empresário com o ladrão político. E aí é que vem à tona toda a sujeira, mas antes não, está tudo lá escondidinho. Concorda comigo? Olha, veja bem, eu já tive a oportunidade de manifestar sobre a questão de Caixa 2. É impossível este controle, por mais que o tribunal se atente para uma fiscalização. É impossível. Também acho. Agora, com este financiamento público que se apresenta, não vai mudar o Caixa 2. Porque os interesses de certos empresários vão ser mantidos. Vão ser mantidos. Agora, um outro detalhe. O Estado já contribui com fundo partidário, entendeu? Com espaço na televisão, para a campanha. Então, eu vou ser sincero, eu acho que uma campanha hoje, ou a próxima, ela deve ser da seguinte forma: doações de pessoas físicas, muito bem controladas e apresentadas em prestação de contas, certo? Será uma eleição de 45 dias. As questões de publicidade diminuíram muito. Então, é desnecessário esses bilhões, entendeu? Para fazer uma campanha muito mais simples. O que nós precisamos entender, e isso aqueles grandes caciques não entendem, é que eles estão desgastados e que não vai ser o dinheiro dessa vez que vai resolver o problema. Pode ajudar, mas resolver não. Por exemplo, me permita, Muniz, falar sobre o Distritão. Veja a incoerência, talvez a minha leitura, mas esta é a minha leitura, pode até ser diferenciada. Mas os mais conhecidos terão prevalência. Eu vejo completamente diferente. Por quê? Os mais conhecidos serão conhecidos pelos seus atos equivocados. Essa é a grande realidade. Eles estão hoje sendo conhecidos pela sua inoperância. O problema maior é que do outro lado nós temos um eleitor cuja maioria também tem ficha suja, doutor. Senão eles não eram representados lá no Congresso por essa gente que não tem compromisso com ninguém. Mas, Muniz, a gente querer atribuir isso somente ao eleitor... Do jeito que tem um candidato ficha suja, tem um eleitor ficha suja também. Não tenha dúvida. E o eleitor ficha suja, ele vota no candidato ficha suja. Mas o eleitor, como você disse, ficha suja, ele foi condicionado a isso no decorrer dos tempos. Essa é se você pegar eleições anteriores, você vê como é que as coisas correram. Você pega, por exemplo, um estado igual o nosso,
São 20 anos sem nenhuma empresa. Os jovens não tiveram, nesses 20 anos, possibilidades de se apresentarem ao mercado. Hoje nós temos uma população carcerária com 92% de pessoas presas entre 18 e 34 anos. Se nós pegarmos esses 20 anos, a gente verifica que nada se fez para dar pelo menos a oportunidade. Se iria aproveitar ou não é outra situação. Isso não aconteceu. Então, como que a gente tem que levar a coisa? Nós precisamos entender definitivamente que ou o eleitor se apresenta com responsabilidade, ou nós vamos continuar dessa forma. Até hoje, infelizmente, ao eleitor não foi dado outra oportunidade. E nós temos que dar a oportunidade agora de votar em quem? Naqueles que lá estão, que já demonstraram a que vieram? Não. Naquelas pessoas que provavelmente devem se apresentar, entendeu? E que possam, pelo menos, dar esperanças de mudança. Veja bem, é uma coisa que eu considero assim importantíssima. O legislador, ele faz parte de um poder, correto? Ele não tem o judiciário, né? 30 segundos para a gente acabar o programa. Conclua o raciocínio para a gente ir ao próximo bloco. Ele é sempre assim comigo, mas agora... Não, já passou, já passou. Veja bem o que eu quero colocar. Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. São 3 poderes. Agora eu pergunto aos nossos telespectadores, a você. O legislativo não exerce o seu papel de poder, porque ele está acoimado aos interesses do executivo. Ora, eu sou um deputado, eu tenho que estar a favor de quem? Dos meus condutores, que são chamados de eleitor. Então, enquanto isto não mudar, nós precisamos de uma reforma, sim. Por que não instituíram o recall? Porque não é interessante. Foi um prazer, doutor. Tá. Sucesso. Obrigado. Tenha uma boa noite. Eu agradeço, entendeu? Mas futuramente eu quero me manifestar sobre outras. Teremos oportunidade, com certeza. Obrigado, uma boa noite a todos os telespectadores. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Everton Matias, secretário de Juventude. Antes, porém, eu quero mandar uma boa noite especial para a minha amiga Ana Paula Cruz, nossa telespectadora assídua. Muitíssimo obrigado. Também a Lourdinha, né? Lá, a princesinha lá da Morada do Sol. Até já.